Olá! Entre os dias 27 e 29 de maio, a Univale vai sediar o Encontro Regional do ProLer, o programa de incentivo à leitura. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com a professora Ana Cristina Bornhausen, que é a coordenadora do ProLer da Univale. Obrigado pela sua presença, professora. O incentivo à leitura sempre é muito bom de se falar, né? De propagar, né? Como é que vai ser o encontro regional do ProLer aqui? Tá. Antes de falar do encontro propriamente dito, é bom deixar claro que nós temos 2 anos de existência aqui na Univale. O ProLer é um programa de extensão na Univale, vinculado à Propec e ao núcleo das licenciaturas, e ele está vinculado à Fundação da Biblioteca Nacional. Então, trabalhar com leitura e com formação de mediadores de leitura num país que quer investir em educação é sempre uma coisa muito boa, né? Então, é com muita alegria que a gente está dando início, na semana que vem, a esse segundo evento aqui na Univale. E quem participa, professora, desse evento? Bom, na verdade, é um evento que ele é estendido não só para a nossa comunidade universitária, nossos licenciandos, nossos professores, como também a comunidade local. Esse evento acontece em 3 dias, onde durante as noites nós teremos alguns ciclos de palestras e algumas mesas redondas, e durante as tardes nós ofereceremos algumas oficinas. Então, e temos os nossos parceiros, porque o ProLer não funciona sozinha, nós temos um comitê, então temos os nossos parceiros como o SESC, as secretarias de educação, de Balneário, Pissarras, Itajaí, enfim, a Fundação Cultural, a Biblioteca, todos eles são nossos parceiros e nos ajudam a fomentar esse evento. O nosso público também são os professores do município. Então, serve também como uma formação continuada a esses professores, que estão sempre em contínua formação ao longo do ano. Nas 3 noites, na primeira noite nós teremos a vinda do Roger Mello, que é um escritor e ilustrador, bastante famoso, por sinal. Ele concorreu ao Prêmio Nobel de Literatura Infanto-Juvenil, e ele vai falar um pouco do que é esse fazer do escritor. Eu acredito que ele vai servir como uma grande fonte de inspiração a jovens, principalmente aos nossos jovens de letras do nosso curso de licenciatura, que gostam de escrever. Então, ter sempre um bom exemplo, contar um pouco da trajetória dele de escritor, vai ser uma experiência certamente muito rica. Então, na primeira noite, teremos o Roger Mello. Na segunda noite, nós teremos uma mesa redonda de leituras plurais, onde teremos alguns componentes, alguns escritores, Carlos Schroeder estará presente, alguns artistas plásticos, e teremos também alguns representantes da comunidade teatral. Então, porque a gente tem aquele estigma de achar que a leitura é só a leitura do livro. A gente pode fazer outros tipos de leitura, a leitura de uma imagem, de uma obra artística, de uma fotografia. Então, a gente quer estender o entendimento da leitura, por isso leituras plurais. Acho que vai ser bem bacana também. Na terceira noite nós teremos a vinda de 2 professores, professor Alexandre Uadi e Valéria Bússola, que é da Faculdade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Ele é diretor da Faculdade de Comunicação e Letras, e eles vão falar um pouco de como trabalhar a tecnologia em sala de aula, como acontece essa literatura em meio digital. Então, os temas são temas bastante polêmicos que estão acontecendo, e eu tenho certeza que pelo menos vão inquietar a nossa audiência. Interessante. A senhora falou assim, esse pessoal da Mackenzie que vem para falar sobre a tecnologia, né? Hoje, assim, como que a senhora vê a internet, assim, como grande incentivadora de leitura? Ela chega a ser incentivar a leitura também, professora? Com certeza, são meios diferentes, né? Eu sou de uma cultura de escola que eu gostava de abrir o livro e sentir o cheiro de livro.
Eu gosto de entrar numa biblioteca. Eu fui acostumada a estudar em biblioteca. Mas não podemos fechar os olhos a essa revolução digital que está acontecendo. Então, existem algumas coisas que vêm também a nosso favor. Você poder ter um acervo de uma obra que seria de difícil acesso por conta da internet, isso é muito bom. Hoje em dia a gente já fala que essa leitura pode ser feita uma leitura compartilhada. Eu estou lendo, você está lendo o livro e estamos discutindo o livro ao mesmo tempo. Ou seja, tem coisas boas que acontecem. Então, fechar os olhos a essa revolução é não querer entender o movimento como foi alguns anos atrás a revolução do papel. Ela deve ser bem orientada. O que eu acho assim que nunca se leu tanto, mas talvez as pessoas não saibam exatamente como escolher, como selecionar essa leitura. E aí sim cabe um papel fundamental da escola, do professor, na orientação. Que sites eu devo procurar? Que sites são confiáveis? Aonde eu posso encontrar uma boa literatura? É esse trabalho, essa parceria que deve ser feita. Porque é difícil, a criança principalmente, ela conseguir fazer a escolha apropriada, né? E nem sempre os pais estão ao lado para fazer essa escolha. O ideal é que escola e pais trabalhem juntos. Professora, eu sei que a internet incentiva bastante, mas o Brasil ainda lê pouco, né? O que falta? Faltam esses incentivos, como programas como o ProLer, para incentivar o brasileiro a ler mais, professora? Olha, eu vou falar para você um pouquinho. Primeiro, o que eu considero um leitor, né? A Biblioteca Nacional, recentemente, ela fez uma pesquisa e ela diz assim, que ela só considera um leitor aquele que lê pelo menos 4 livros por ano. Isso, se eu for descontar os livros didáticos, os livros técnicos, o percentual cai mais ainda. Então, o cenário seria alarmante, né? Qual é realmente o público nosso que tem acesso à leitura e podemos chamar de leitor? Então, é um trabalho pesado que tem que se investir, realmente o governo tem que investir, as universidades têm que investir em programas como esse, o ProLer, e incentivar a leitura. Porque só com a leitura a gente conseguirá, primeiro que a leitura te garante um acesso à cidadania, né? Ela te garante um poder de crítica, ela te garante saber fazer escolhas no futuro, ela te garante um bom ingresso na sociedade, no mercado de trabalho, a formação de um leitor crítico. Então, o que a gente quer trabalhar eu não quero só alfabetizar o meu aluno, eu não quero só que ele codifique o código linguístico, eu quero que ele faça uma leitura significativa, uma leitura compreensiva, que ele compreenda o mundo a partir dos livros, né? Então, é um processo, não acontece da noite para o dia, mas são com atitudes como essa que a gente consegue pelo menos movimentar. Eu já tenho experiência de algumas matérias que eu fiz, que quem foi alfabetizado tardiamente tem mais essa sede da leitura, né? Recentemente a gente foi a Blumenau, onde tinha um programa de alfabetização para idosos, e a mulher, ela tinha o desejo de aprender a ler, porque ela queria ler a Bíblia, ler os livros que estavam na casa dela, que os filhos traziam. Então, eles têm mais sede de ler também, né? Eu vou lhe contar uma experiência pessoal minha, como eu me tornei leitora. Eu acho que é muito interessante eu falar isso. No momento da minha alfabetização, eu me lembro que eu fiquei encantada com as letras. E eu achava que a pontuação era tudo, né? E eu me lembro de uma professora minha de alfabetização ter chamado o meu pai para assistir de longe a minha leitura, o meu exame final de leitura, porque antigamente a gente tinha um exame final de leitura. E aí, lendo o texto, de repente eu esqueci de pontuar a exclamação, né? Que ia denotar o quê? Uma surpresa.
E ali eu acho que eu me tornei leitora, porque no momento em que eu li o texto e eu não dei a entonação que eu queria, eu pedi para a professora, não, para tudo, vamos começar tudo outra vez, porque eu quero dar a entonação. Então a leitura, antes de mais nada, é um ato de amor. Eu acho que a gente tem que estabelecer essa relação de paixão mesmo com a história, com o livro. E quem não gosta de ouvir uma história ou contar uma história de forma interessante, né? Eu acho que falta um pouco para os nossos alunos desfrutar um pouco mais desse prazer. Não é só aprender a ler, a codificar, mas sentir o prazer de contar uma história, de vivenciar e passar adiante essa história. Professora, a gente está vivendo assim, num século, né, onde o acesso à leitura é bem facilitado. Na realidade, há muitas campanhas, e a senhora havia citado, antes de começar a entrevista, de campanhas que deixam o livro, como o Book Crossing, deixa um livro num banco de praça para outra pessoa pegar, como tem o exemplo aqui de Balneário Camboriú também. Então, o acesso está facilitado, né? Com certeza. E os incentivos também tem muitos incentivos à leitura, né? Isso vai fazer com que o Brasil futuramente seja aí um país de leitores? Eu espero que sim. Eu, como professora de língua portuguesa, eu aposto em tornar esse país um país de leitores, né? Quer dizer, uma das minhas metas, uma das minhas ações constantes é sempre incentivar o meu aluno a ler. Eu costumo, quando começo um período letivo, perguntar, você está lendo alguma coisa? O que você está lendo? E detalhe, às vezes não importa o gênero que o aluno está lendo. Muitas vezes a gente tem que propiciar alguns momentos onde ele faça essa escolha. Às vezes a imposição de um determinado tipo de literatura, por mais que ela seja importante para a formação dele, e de fato você em alguns momentos você deve propiciar que o aluno faça a escolha, porque isso vai garantir com que ele se torne um leitor fiel. Então você ter um pouco dessa possibilidade, dessa flexibilidade de deixar o aluno também escolher os temas que realmente são do interesse dele, facilita, porque a leitura, para você tornar o leitor um leitor fiel, tem que estar associado ao prazer da leitura. Ele tem que sentir que ele é estimulado e é motivado a ler sobre aquilo. Não importa o que ele leia, eu quero primeiro tornar ele um leitor ávido. E a partir dali, a gente pode aí sim orientar. Por que você não lê um pouquinho isso, não lê um outro gênero, não experimenta um gênero jornalístico, não experimenta um conto, enfim, experiencia outras possibilidades de leitura. Começar com esse trabalho para torná-lo um leitor, né? Isso, né? Uma outra coisa bem interessante de se fazer em sala de aula, e eu costumo fazer nas minhas aulas. Tem dias que assim, olha, hoje a nossa tarefa é a seguinte, nós agora durante 10 minutos nós vamos ler. E eu deixo eles trazerem o que eles querem. Alguns trazem revistas, outros trazem livros, outros trazem gibis, não importa, mas são 10 minutos destinados à leitura. E não adianta ler e ficar parado, ele depois tem que compartilhar com a turma aquilo que ele leu. Então é uma forma também de você incentivar. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou voltar a conversar com a senhora a respeito de incentivo à leitura, inclusive isso que a senhora falou dessa parada de 10 minutos, existe um projeto aqui em Itajaí também, da parada de 15 minutos para a leitura, que é bem interessante também para o incentivo à leitura, principalmente dos pequenos. O painel Univale volta em instantes. Oi, o painel Univale está de volta, estamos no segundo bloco. Nosso assunto hoje é incentivo à leitura. Eu converso aqui no estúdio com a professora Ana Cristina Bornhausen, coordenadora do ProLer, nos dias 27 até o dia 29 de maio,
a Univale vai sediar aí o Encontro Regional do ProLer, que é o programa aí da Biblioteca Nacional de Incentivo à Leitura, o programa que também é ancorado aqui na Universidade do Vale do Itajaí. Professora, a senhora no final do primeiro bloco falou que a senhora usa essa técnica da parada dos 10 minutos aí para os seus alunos lerem qualquer tipo de literatura, ou então uma revista, um texto de um jornal. Aqui em Itajaí existe aí essa parada da leitura, que são 15 minutos em todas as escolas do ensino fundamental. Começa lá desde as séries iniciais até alunos que estão no nono ano. Como que a senhora vê esse projeto assim, de incentivo à leitura? Isso é também bastante interessante dentro do ambiente escolar. É fundamental, até porque nem sempre as crianças experienciam esse tipo de oportunidade dentro da sua família. Não necessariamente os pais são leitores, né? Porque numa casa onde os pais estão lendo, é natural que em algum momento a criança sente do lado e também vá ler. Então, nada melhor do que a escola ter essas pausas, essas paradas para a leitura, porque o papel da escola é dar bons exemplos, sim. Então, eu acredito muito e dá muito certo isso. Algumas escolas, elas investem tanto na leitura que chegam a formar um cantinho da leitura, um cantinho especial com umas almofadas, algumas prateleiras com livro de acesso fácil, enfim, além de ter a própria biblioteca da escola. Certamente é sempre mais um incentivo à leitura, a gente tem que fazer isso, com certeza. Agora, professora, a senhora falou que aí no encontro que vai ter do dia 27 ao dia 29, né, vocês vão trabalhar bastante também com as professoras dos municípios, né, das redes aí, dos municípios aqui da região. Como que essas professoras, elas podem, além desses projetos, né, elas podem trabalhar no dia a dia o incentivo à leitura lá na educação infantil, lá nas séries iniciais, até chegar ao ensino fundamental, ao nono ano do ensino fundamental. Como é que elas podem trabalhar essa questão de incentivo à leitura? Tá. Inicialmente, a contação de histórias, ela deve acontecer desde a mais tenra idade nas escolas. Então, através de dramatizações, de fantoches, você pode também usar recursos visuais, então você pode contar uma história a partir da construção de imagens. Você tem que incentivar a criança a tirar dela o que ela percebe no mundo, né? Porque a leitura, ela não se dá só pela forma linguística, ela se dá também de uma forma sensorial, ela não se dá só de uma forma racional. Então, eu acredito que nessa idade inicial, se você usa outros estímulos, você consegue fazer com que a criança participe mais. Então, não é raro você, por exemplo, perceber a leitura, aulas de leitura, acontecerem junto com aulas de artes, acontecerem junto com música, procurar unir todas essas áreas de conhecimento, porque a criança, primeiro ela se diverte muito, e ela sempre traz essa novidade. Não tem uma criança que não chega em casa e fala assim, nossa, hoje foi ótima a escola. Aconteceu isso, contaram uma história, a gente cantou, nós dançamos, nós pintamos, enfim. É uma forma de você estar incentivando bastante. Isso nos anos iniciais. Gradativamente, você vai dando outros tipos de desafios. Então, você vai mostrando um pouco como é que se constrói o texto, como é que se constrói essa narrativa, quem são os personagens, será que você pode me descrever esses personagens? Aonde se passa essa história? Essa história se passa em que tempo? Então, você pode ir gradativamente incluindo outros elementos para que a criança vá amadurecendo e construindo a história ao longo do tempo. Eu acho isso bárbaro, né? Então, para mim, isso é muito bom. É possível que a criança também seja a incentivadora dos pais em casa, para que os pais se tornem leitores? Aqui em Itajaí tem um projeto que a rede municipal usa, que é o projeto Trilhas, né, que é de um instituto aí de uma indústria social, de uma indústria de cosméticos, que daí também incentiva a criança, e o que a gente percebeu é que elas estão incentivando os pais em casa a se tornarem leitores, né?
Qual é o papel dessa criança? Como é que ela consegue isso, professora? Ela consegue no momento em que ela chega para o pai e diz assim, eu trouxe um livro da escola, vamos ler comigo? Então, primeiro que é uma oportunidade única de intimidade do filho com o pai. É uma oportunidade em que eles param, deixam de fazer qualquer outra coisa, seus afazeres, de ver televisão, para simplesmente ficarem juntos e lerem. É mágico. Um momento como esse deveria ser sempre ser feito, sempre ser feito. Eu me lembro agora de uma situação na minha casa onde eu tinha minhas filhas lendo um texto de Nelson Rodrigues, uma peça teatral. E cada uma delas, né, cada uma das amigas, representava um determinado papel, uma personagem. E nós fazíamos uma leitura dramática em casa e eu participando com as meninas. E lá, pelo meio da história, tinha uma que começava, ela entrava tanto na história que ela começava a dizer outras coisas. E aí a minha filha assim, não, mas essa parte do texto não está aqui no meu livro. Ou seja, você estimula o quê? A criação. Então, criar momentos como esse, onde você pode fazer uma leitura coletiva, partilhada, com os amigos, ou com a família, ou com o pai, ou com a mãe, certamente vai fazer com que essa criança ou esse adolescente, jovem, ele se torne um leitor no futuro. E o adolescente, como incentivar o adolescente a ler? A senhora acredita que essas trilogias importadas aí, de Harry Potter, isso incentivou os adolescentes a ler? Com certeza. Além da tecnologia, além da internet? Com certeza. Eles adoram os vampiros todos, as obras de ficção. Não é raro eu ver alunos meus levando livros para a sala de aula. Então, no momento que eles terminam uma tarefa, eles estão lendo. Isso eu acho um retrato muito interessante mesmo. Eu percebo hoje um maior contato do jovem com a leitura do que era na minha adolescência, que nós líamos praticamente só livros que eram obrigados pela escola. A professora recomendava. Exatamente. Para fazer depois a resenha. Exatamente. Né? Hoje o jovem já tem esse incentivo? Tem. A iniciativa de ler? Tem a iniciativa de ler, sim. Agora, professora, o livro ainda no Brasil, ele é um pouco caro, não é possível baratear esse custo, professora? Feito de material reciclado, é possível isso? É possível, só que aí nós vamos entrar numa outra discussão, que é uma discussão mercadológica, né? Que tem o mercado das editoras, aí já é uma outra questão. Mas é possível, e nós temos edições que são mais baratas. Então, assim, eu sempre procuro, por exemplo, quando vou fazer uma recomendação de uma obra, eu faço um apanhado de preços e falo aos meus alunos. Inclusive, hoje em dia, existem algumas versões digitais, onde você pode disponibilizar a versão digital para o aluno. Não é raro, hoje em dia, você ter um aluno que tenha o seu e-book e ele mesmo já faz essa leitura no próprio e-book. Então, a tecnologia veio para ser... Veio para ser aliada, né? Veio para nos aliar, para nos ajudar. Agora, aqui também, o que a gente vê bastante, né? Aqui em Itajaí tem, em outros lugares também tem, são os sebos, onde se pode encontrar raridades também, né? Quem é apaixonado por leitura, fazer uma visita a esses sebos, ou a feira de livros, e encontrar raridades a preços bons, né? Que cabem no bolso. Bem acessíveis, bem acessíveis. Então, eu acho que tem preço para todo tipo de mercado e todo tipo de livro. Não é por falta, não é pela questão do preço que você não vai ter o acesso à leitura. Até porque você pode ter acesso à leitura de forma gratuita. Basta que você vá também às bibliotecas, né? Então você tem esse acesso. Aqui em Balneário Camboriú tem uma escola que eles aproveitam lá os jornais e revistas e levam para a sala de aula também para incentivar a leitura, e a partir dali o aluno faz a discussão em cima do tema que ele leu, da notícia que ele leu. Isso também é interessante para o desenvolvimento dele, para incentivar a leitura desses jovens, né? Esse projeto está sendo feito numa escola de ensino médio,
Então é interessante também, né, professora? Olha, eu particularmente eu estou conduzindo um projeto muito legal através do PIBID aqui na Univale, que trabalha justamente com produção textual. E nós estamos trabalhando esse semestre com a produção do gênero jornalístico. Então, o aluno entra em contato com os diversos tipos de matéria que existem no jornal e é um texto diferente. Então, você precisa também que esse aluno ele entre em contato não só com a literatura clássica, né, mas também que entre com os outros gêneros textuais. Ele entra em contato com o que é uma propaganda, o que é uma crônica, o que é um editorial, o que é um gênero classificado, o que seria uma charge. Então é muito interessante que a gente traga assim esse material para a sala de aula para que amplie o horizonte de leitura do aluno. E a senhora falou que entre os dias 27 e 29 de maio vocês vão também lançar um projeto que é Adote um Leitor, né? Como é que é esse projeto, professora? É o seguinte, a nossa ideia nós acreditamos que o livro parado ele não faz o menor sentido. Então nós lançamos, nós estamos no momento aceitando inscrições para o nosso evento. A inscrição custa R$10, mas quem não quiser pagar essa inscrição, ele poderá participar do nosso evento, tanto das oficinas quanto das noites, através da doação de um livro novo ou usado em bom estado. O que nós iremos fazer com esse livro? Nós iremos depois, nas escolas parceiras, fazer a doação desses livros para a comunidade. Então a ideia é que você realmente adote um leitor, que você passe esse livro adiante. E aí depois a gente vai divulgar em Facebook, em mídia, a gente vai fazer uma divulgação bacana sobre isso. Ok, professora, eu queria agradecer a senhora, lembrando aí que o encontro aí do PIB regional do ProLer, é entre os dias 27 e 29 de maio, aqui na universidade. Tem os horários já definidos? Temos. Durante as tardes nós teremos oficinas, ou seja, de 14 horas até as 18 horas acontecerão as oficinas. No período da noite, das 19 horas até as 21h30, nós teremos as palestras. E eu não posso esquecer de falar do ProLerzinho, porque nós temos uma programação destinada ao público infantil. Então, as escolas estão agendando a visita para o ProLerzinho, que é a folia dos livros, onde nós vamos ter mostra de cinema. O SESC está nos dando os curta-metragens, vão ser muito legais. Vamos ter também uma visita monitorada em exposições fotográficas, vamos ter contação de histórias. Então, também pensou-se em fazer um evento para o público infantil. Então, o ProLerzinho, tenho certeza que vai atender as escolas locais aqui. Obrigado, professora. Bom evento aí para a senhora e para todos vocês aí do ProLer. Muito obrigado. Muito obrigada. O painel Univale volta amanhã. Até lá.